Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 8 de Judite. E aqui, depois de uma longa história contando os bastidores, o que acontecia no teatro de guerra entre os assírios e os israelitas, entra a figura de Judite. Vamos ver então o que é que ela faz, como ela influenciará essa guerra? Judite. Logo depois, uma viúva chamada Judite ficou sabendo de todas essas coisas. Ela era filha de Merari, que era filho de Uz, filho de José, filho de Uziel, filho de Eucias, filho de Ananias, filho de Gideão, filho de Rafaim, filho de Aitube, filho de Elias, filho de Uquias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Selumiel, filho de Surassadai, filho de Israel. O marido de Judite, que se chamava Manassés e era da tribo e da família dela, tinha morrido durante a colheita de cevada. Ele estava na roça dirigindo os trabalhadores que amarravam os feixes de cevada, quando teve uma insolação. Ele morreu em sua casa na cidade de Betúlia e foi sepultado com seus antepassados no campo que fica entre Dotã e Balamon. Já fazia 3 anos e 4 meses que Judite havia ficado viúva. Ela morava sozinha numa barraca que tinha armado no terraço. Usava sempre roupas de luto, feitas de pano grosseiro. Jejuava todos os dias, menos nos dias em que isso era proibido. Isto é, na véspera do sábado, no sábado, na festa da lua nova, na véspera dessa festa e nas outras festas e feriados dos israelitas. Judite era muito bonita de rosto e de corpo. Manassés, o seu marido, havia deixado para ela ouro, prata, escravos, escravas, gado e terras. E ela continuava tomando conta de tudo isso. Não havia quem falasse mal dela, pois ela era muito dedicada a Deus. Judite fala com os chefes da cidade. Judite soube que o povo tinha falado mal de Uzias, pois todos estavam desanimados por causa da falta de água. Ela ouviu falar também sobre a resposta de Uzias, de como ele tinha jurado que, dentro de 5 dias, entregaria a cidade aos assírios. Então, ela chamou a escrava que tomava conta de todos os seus negócios e mandou que ela convidasse Uzias, Cabris e Carmis, que eram os chefes da cidade, para irem até a casa dela. Quando eles chegaram, ela disse: Meus senhores, peço que escutem o que vou dizer. Não está certo o que os senhores disseram ao povo hoje. Não deviam ter chamado Deus como testemunha e jurado que, se Deus não nos socorresse, dentro de 5 dias, entregariam a cidade aos nossos inimigos. Quem são os senhores para porem Deus à prova, como fizeram hoje? Por acaso os senhores pensam que podem tomar o lugar de Deus na direção das coisas que os seres humanos fazem? Os senhores estão pondo à prova o Deus Todo-Poderoso. Será que os senhores sabem o que estão fazendo? Não é possível saber o que está no coração de uma pessoa, nem entender os seus pensamentos. Como seria possível então saber quais são os pensamentos de Deus? Ou entender a sua maneira de pensar? Quem poderá conhecer as intenções de Deus, o Criador de todas as coisas? Irmãos, não provoquem a ira do Senhor, nosso Deus. Se Ele não quiser nos socorrer nesses 5 dias, Ele poderá nos socorrer quando quiser, ou poderá deixar que os nossos inimigos nos matem. Os senhores não podem exigir nada do Senhor, nosso Deus. Ele não é como uma pessoa que pode ser ameaçada ou convencida por meio de promessas. Portanto, vamos pedir a sua ajuda e esperar que ele nos socorra. E, se ele quiser, atenderá ao nosso pedido. Nas nossas tribos ou famílias ou cidades, não há ninguém que hoje em dia esteja adorando ou há pouco tempo tenha adorado deuses feitos por mãos humanas. Antigamente, os nossos antepassados fizeram isso. Foi por esse motivo que Deus deixou que os inimigos os matassem e levassem embora tudo o que eles tinham. Foi uma grande desgraça. Mas nós adoramos somente a Deus e, portanto, esperamos que Ele não nos rejeite, nem a nós, nem a qualquer pessoa do nosso povo. Pois, se o inimigo tomar a nossa cidade, ele conquistará também toda a região da Judéia e levará embora tudo o que há no templo de Jerusalém. E Deus nos fará pagar com a nossa vida a profanação do templo. O inimigo matará muitos dos nossos patrícios, levará outros como prisioneiros e arrasará a nossa terra. E Deus nos culpará por tudo isso. Seremos prisioneiros em países pagãos e as pessoas dali vão rir e caçoar de nós. A nossa escravidão não nos trará nada de bom.
Pelo contrário, o Senhor nosso Deus vai fazer com que ela seja uma desonra para todos nós. E agora, irmãos, vamos servir de exemplo para os nossos patrícios, pois a vida deles depende de nós. E o que vai acontecer com o lugar santíssimo, com o templo e com o altar, depende de nós também. O Senhor nosso Deus nos está pondo à prova, como ele fez com os nossos antepassados, e nós devemos agradecer isso a ele. Lembrem do que Deus fez com Abraão e de como ele pôs Isaque à prova, do que aconteceu com Jacó na Mesopotâmia da Síria, quando ele estava tomando conta das ovelhas de Labão, que era seu tio por parte de mãe. Deus não está se vingando de nós, nem nos está fazendo passar por uma prova de fogo tão dura como aquela pela qual passaram os nossos antepassados. É para corrigir os que o adoram que o Senhor os castiga. Uzias respondeu: Você tem razão, Judite. Tudo o que você diz é verdade e ninguém pode negar isso. Essa não é a primeira vez que você mostra sua sabedoria. Desde que você era menina, todos nós temos notado como você é inteligente e ajuizada. Mas o povo está morrendo de sede e nos forçou a dizer o que dissemos e a fazer uma promessa que nós não podemos quebrar. Ore por nós, pois você é muito dedicada a Deus, e peça ao Senhor que mande chuva para encher os nossos reservatórios. Então, ficaremos fortes de novo. Judite respondeu assim: Escutem o que eu vou dizer. Eu vou fazer uma coisa que o nosso povo de hoje e as gerações futuras vão lembrar para sempre. Peço a vocês, 3, que essa noite estejam no portão da cidade para me deixarem sair junto com a minha escrava. E antes de chegar o dia em que vocês marcaram para entregar a cidade aos nossos inimigos, Deus, o Senhor, salvará o nosso povo por meio de uma coisa que eu vou fazer. Mas não me perguntem o que é. Depois que fizer o que for preciso, eu explicarei tudo. Uzias e os outros chefes responderam: Vai em paz, e que o Deus, o Senhor, a proteja na sua vingança contra os nossos inimigos. Aí, eles saíram da barraca do terraço da casa de Judite e voltaram para os lugares onde ficavam de guarda. Bem, esse foi então o capítulo 8 do livro de Judite. Aqui é apresentada Judite, uma viúva que é muito devota a Deus e também muito bonita. Ela chama os líderes da cidade e pede que eles não prometam algo em nome de Deus. Deus é maior do que tudo isso, e ela demonstra isso para os líderes da cidade, para Uzias, para Cabris e para Carmis. Ela mostra com muita clareza que Deus pode qualquer coisa. E ao final, ela pede que confiem nela, porque ela fará algo histórico para aquele povo nesse momento de aflição. É muito bonita a história de Judite e a confiança que ela tem em Deus, mesmo sendo uma viúva naquele tempo. Vamos ver então no próximo capítulo como tudo acontece. Um forte abraço e até mais.